Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um conteúdo um pouquinho mais denso. A gente vai dar entrada em uma nova fase da Lucrando com Crédito. A gente vai falar um pouquinho mais dos conceitos de como gerar crédito, de como conseguir soluções financeiras para os seus clientes. E hoje eu vou provocar vocês um pouquinho. Hoje eu vou provocar vocês a pensarem como uma instituição financeira, a pensar como um banco, pessoal, e achar o melhor cliente possível para oferecer a melhor solução possível financeira para o seu cliente. Então a gente vai falar um pouquinho no quadro aqui já sobre o conceito de risco-retorno, quais são os 3 pilares maiores que existem no mercado de crédito e por que existe crédito para quase todo mundo. Por que quase, pessoal? Porque realmente tem gente que não tem condições nenhuma de receber crédito. Mas a grande maioria das pessoas tem condições de receber crédito sim. As taxas de juros elas vão variar, porque o risco ela acompanha a taxa de juros. Mas isso aí a gente vai ver já. Vamos lá? Bem, vamos lá galera. Por que existe crédito para quase todo mundo? Esse conceito foi a nossa equipe da Lucrando com Crédito que teve essa ideia de explicar da forma mais simples possível para vocês como é que os bancos pensam, como as instituições financeiras pensam. O conceito é RSG. O que seria isso? R, renda. Ou seja, o quanto você tem capacidade para pagar aquele empréstimo que você está tomando. O quanto você recebe por mês de salário, quanto você recebe de renda para você conseguir pagar a parcela do empréstimo que você vai fazer. Isso é um conceito muito importante que todas as instituições financeiras prestem atenção. Afinal, se você não recebe, você não tem condições de pagar o empréstimo. Score. O que seria score, Alan? Score é a nota que você tem nos birôs de crédito. Vamos imaginar, o famoso Serasa, né? Mas tem vários outros birôs que conseguem fazer a análise sua. Vamos imaginar que o score mais comum que existe é de 0 a 1000. E todos os birôs de crédito dão uma nota para você. Então, se você ficou inadimplente um dia, se você de alguma forma não honrou alguns pagamentos seus, o seu score com o tempo ele vai baixar. Mas se você for um ótimo pagador, o seu score vai ser alto. Então, a instituição financeira, ela presta muita atenção nisso, na sua nota, né? O quão bom pagador você é. E aqui, o principal de tudo, o tanto de condição que você tem para pagar o empréstimo. Então, esses dois são os dois principais, as duas principais variáveis que a instituição financeira ela analisa na hora de oferecer um empréstimo para um cliente. E o terceiro seria a garantia. Com essa letra maravilhosa. O que seria a garantia, pessoal? Seria o que você vai oferecer em troca para a instituição financeira caso você não honre o empréstimo. Então a garantia ela pode servir de várias coisas. A garantia pode ser um imóvel, a garantia pode ser um carro, a garantia pode ser um papel, um recebível, por exemplo, uma promessa de pagamento. Eu prometo pagar para a Isa R$100 depois de amanhã. E aí, por algum motivo, isso já é uma promessa de pagamento, isso já é meio que uma garantia de que eu vou honrar com aquele empréstimo. Mas Alan, os 3 são obrigatórios? Não. Por isso que eu queria explicar para vocês que existe crédito para quase todo mundo. Vamos pensar na melhor situação de todas. O cliente tem uma baita de uma renda, ele tem totais condições de pagar o empréstimo que ele está tomando, ele tem uma nota maravilhosa no birô de crédito, ele tem um score incrível que passa em qualquer instituição financeira e ele tem uma garantia de um imóvel, ele quer dar um apartamento. Então a instituição financeira ela pensa assim, nossa, esse meu cliente tem renda, score e garantia. Qual o risco? Qual o risco que eu tenho que esse cara não me pague? É muito pouco, porque praticamente ele passou nos 3 principais pilares. Então o risco é muito baixo. O que é que ele vai fazer? Vai diminuir a taxa de juros e aumentar o prazo. Por quê? Porque é um empréstimo tão seguro para a instituição financeira que ela pode diminuir a taxa de juros, afinal o risco dela é muito baixo, ela quer aquele cliente, porque por mais que aquele cliente pague menos juros, ele é um cliente bom, é um cliente que não vai ter o problema da inadimplência, e aí eu posso dar um prazo para ele de 10, 20, 30 anos, em alguns casos até 40 anos. A Lucrando com Crédito ela tem produtos que demoram dezenas de anos para o cliente poder pagar. Por quê? Porque se o cliente não pagar um dia, a garantia está aqui. Então você imagina alguma coisa como se fosse, a garantia como se fosse um segundo paraquedas. Vou falar melhor. A garantia é como se fosse um airbag de um carro. Então, a instituição financeira é o carro, o piloto está lá dentro. Caso tenha um capotamento, ou seja, a famosa inadimplência, o airbag vai salvar a instituição financeira, né? Então, a garantia é como se fosse um airbag do carro. Ela entra lá,
para salvar ela, para não destruir completamente, para não matar a instituição financeira. Óbvio, a instituição financeira não tem interesse na sua garantia. Ela tem interesse em oferecer crédito para você. Por quê? Porque existe um monte de custos na garantia, que isso a gente vai falar em outro vídeo, mas a instituição financeira ela prefere ter o crédito. Ela quer ter pouco risco para poder oferecer isso tudo para você. Mas Alan, por que existe crédito para quase todo mundo? Você falou o cenário perfeito. Então vamos falar nos cenários imperfeitos, ok? O cliente não tem uma garantia legal para dar. Então a garantia, ela não existe. O que seria um cenário desse? Seria um cenário de crédito pessoal. Cenário de crédito pessoal, o cliente tem renda e tem histórico de score para pagar para a instituição financeira, mas ele não quer dar nenhuma garantia. O risco é maior. Então a taxa de juros sobe, porque a instituição financeira faz. Já que eu estou tendo mais risco na operação, eu quero aumentar a taxa de juros. Porque caso haja uma inadimplência futura, os juros vão me ajudar a segurar o prejuízo que eu vou tomar. E o prazo? O prazo diminui. Por que o prazo diminui? Porque eu só tenho a informação do quanto o cara tem condições de me pagar e qual é a nota dele. Sendo que você garante que a nota dele vai ser a mesma daqui a 5, 10 anos? Não, não vai ser. Então, eles seguram o prazo maior, um prazo menor, porque eles não têm condições de saber como esse cara vai estar lá na frente. Então, pensando como uma instituição financeira, ela pode aumentar a taxa de juros aqui, diminuir o prazo ali, não pegar uma garantia aqui. Então, vamos falar outro exemplo. Exemplo de score baixo. Nós temos aqui um score de 0 a 1000, mas o cara tem um score de 500. Mas ele tem uma baita de uma garantia para dar. Uma garantia top. E aí o que acontece? Mesmo que esse cara não tenha um histórico tão bom de pagamento, ele tem condições de pagar e tem uma garantia top para pagar. Isso significa que o risco se balanceia. Então ele pode aumentar o prazo, ele pode diminuir os juros, porque existe uma operação que segura ela. Mas vamos falar da pior operação possível. O cliente não tem score bom, não tem renda boa, não tem garantia para dar. Lógico, se o score do cara for 0, realmente não tem condições de você dar um crédito para ele. Mas se ele tiver uma renda interessante e mesmo sem garantia, tá cheio de instituição financeira, que inclusive são parceiros já lucrando com crédito também, que oferecem produtos de crédito para esse tipo de cliente. Mas, lembrando, o risco da operação é enorme. Então, os juros são mais caros. Então a gente tem aquela ponta dos juros caros, prazo curto de 6 meses, 1 ano máximo, e a gente tem aquela outra ponta do cliente muito bom, com muita condição de pagar, com uma garantia enorme para dar. Então a gente tem crédito para o cliente que a gente chama AAA, o cliente top, o cliente filé mignon, que a gente já falou algumas vezes isso aqui, até o cliente carne de terceira, tá entendendo? O cliente que não contém tantas condições. Mas você também pode lucrar com crédito com esse tipo de cliente. Esse dado aqui, essas informações aqui, ela dá para se aprofundar bem mais. Mas a gente vai conversar muito no nosso curso, no nosso módulo, que a gente vai te capacitar a ser um agente de soluções financeiras da sua região. E lembrando, logo depois a gente vai te empoderar também a ser um banco da região. O seu banco, né? Não como se fosse, não uma instituição financeira enorme, mas um agente de soluções financeiras, multi-soluções financeiras, que vão oferecer 8 produtos diferentes de crédito para os seus clientes. Se você curtiu essa informação, se você gostou desse vídeo, não importa a mídia social que você esteja, curta a gente, dá uma forcinha aí. A Lucrando com Crédito está começando agora, mas a gente promete bastante. Valeu, pessoal. Obrigadão.